vamos meditar na palavra de Deus. Nosso tema de reflexão para a mensagem de hoje, ela vem do falar de Deus aí ao nosso coração, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Mas o tema é esse aí, é sempre Deus. Tá vendo? É sempre Deus. Nós vamos avaliar um período da vida de Davi, período vitorioso, período em que ele subjugou muitos reinos, venceu muitos exércitos. E o texto vai nos lembrar, e vai lembrar Davi, de que é o Senhor que faz, é o Senhor que o abençoa, é o Senhor que dá vitória, dia a dia. Então é sempre Deus. Quando eu me lembrei desse tema, eu me lembrei desse versículo de Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É sempre Deus. Paulo está lembrando isso, muito depois de Davi, porque contemplava na sua vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, os mesmos feitos, a mesma bondade, o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma graça, o mesmo carinho, o mesmo cuidado. Nosso Deus não muda. E Ele nos acompanha na nossa história, na história de vida da Igreja Presbiteriana de São José, que desde 1952 vem sendo um instrumento do agir de Deus aqui na cidade, na nossa região, e aonde Deus tem nos dado o privilégio, a oportunidade de chegar com a palavra de Deus, através da nossa vida, do nosso testemunho de fé, da nossa canção, da mensagem que enviamos pelo WhatsApp, que rompe fronteiras, né? Que chega para o outro lado do mundo. Então, irmãos, é sempre Deus. Essa é o tema, né, da nossa reflexão. Eu quero ler esse texto com você. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. É um texto longo, eu quero ler do verso 1 ao 17. Mas o contexto é muito maior. O contexto vem do capítulo 18, do capítulo 19, do capítulo 20. Depois se estende para o capítulo 21, 22. Que vai descrever esse momento de conquistas, mas também de um erro que Davi cometeu, como ser humano, como qualquer um de nós, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, como eu, como você, busca ser. E o que faz de nós um homem segundo o coração de Deus não é a capacidade de não errar, de não pecar, mas é de se quebrantar quando o erro acontece, quando o pecado surge para nós. Esse homem então vai viver um tempo onde um erro vai trazer consequências também a Israel e a sua vida e ao seu reinado. O texto que nós vamos ler fala do erro, mas nós vamos voltar depois na reflexão para o acerto, e vamos voltar depois para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus que se manifesta, né, sobre a vida daqueles que o buscam, que o coração contrito e arrependido. Eu começo aí no versículo 1, eu vou até o versículo 17, acompanhe com atenção. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo em Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai um censo de Israel, desde Berseba até Dan, trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura o rei seu senhor não são todos servos do meu senhor? Porque requer isto o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo que havia em Israel: 1.100.000 homens que puxavam a espada, e em Judá eram 471.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes as iniquidades de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor
a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumidos diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos o alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram em Israel 70.000 homens. Então enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor, e se arrependeu do mal, que disse ao anjo, e disse ao anjo destruidor: basta, retira a mão agora. O anjo do Senhor estava junto à ilha de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, prostraram-se com o rosto em terra. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Então eu é que pequei, eu é que fiz mal. Porém estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Senhor, acrescente graça ao nosso coração, a reflexão que fazemos dessa sua palavra, né? Sempre é o Senhor. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, né, é que nós, como seres humanos, somos tentados, muda para mim, Gabriel, somos tentados a confiar na nossa grandeza. Se você for observar o capítulo 18 até o capítulo 20, você vai ver que Deus deu muitas vitórias a Davi sobre vários povos, vários exércitos, vários reis da terra, da circunvizinhança de Israel, foram sendo conquistados pelos exércitos de Davi, e no comando de Davi, os nomes deles são citados, as batalhas são mencionadas, as vitórias também são mencionadas aqui, diversas vitórias de Davi. Você pode ler esse texto todo em casa, mas começa no capítulo 18. Muitos povos sendo subjugados, trazendo impostos, trazendo exércitos, trabalhando em favor do reinado de Davi em Israel. Vitórias grandiosas. Mas quando eu olho, meus irmãos, para alguns versículos, como o versículo 6 do capítulo 18, eu vou encontrar no finalzinho do versículo uma expressão muito preciosa: o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ele ia. Seu salto e as batalhas continuam, e as vitórias também, e vou para o verso 13, novamente, no final do verso 13, essa mesma expressão: e o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ele ia. Então Davi, ele tem o seu exército, ele tem a sua habilidade militar, ele tem a força do seu exército também, e todas as estratégias militares, mas ele sabe, e vem de fato a convicção em cada batalha, que as vitórias são oferecidas pelo Senhor, provém de Deus. Nós achamos que as nossas vitórias vêm de nós mesmos, assim como Davi, da nossa habilidade em pensar estrategicamente, da força que a gente já tem, pelo cargo, pela posição social, pelo tamanho da conta bancária. O ser humano gosta de se sentir assim, como aquele que faz, como aquele que realiza, como aquele que conquista, como aquele que alcança, para destacar a nossa capacidade, a nossa sabedoria, a nossa força, o nosso poder.
Davi está crescendo, o reinado está crescendo muito rapidamente. Conquistas e vitórias estão vindo uma atrás da outra. Os povos estão amedrontados. Alguns, Davi conquista só por medo, porque eles veem a vitória de Davi em outras nações e procuram o rei para se submeter. E Davi então está vivendo esse momento aí. Vivendo esse momento, cresce o reinado, cresce o número de soldados e cresce o número de pessoas. Como Davi está crescendo, o que ele pede? Diz o texto que nós lemos aí no 21, né, a partir do verso 1, que Satanás alimentou no coração de Davi e incitou a Davi a fazer um censo. Mas pastor, que problema tem em fazer censo? Que pecado é esse? Que foi visto por Deus como algo tão abominável. Porque sempre em Israel, quem deu vitória a Israel, quem cuidou de Israel, quem trouxe prosperidade a Israel, foi Deus. Quem colocou Davi no trono de Israel? Foi Deus. Quem o tirou de trás das ovelhas do rebanho, quando ele era um jovem desconhecido, e fez com que ele se assentasse no trono? Foi Deus também. Deus ungiu ainda muito jovem, muito distante desse tempo aqui, desse momento aqui da sua vida. Não quer dizer que Davi não tenha o seu valor, que as suas estratégias militares, que o seu exército, na sua força, não tenha habilidade para vencer batalhas. Isso tudo Deus estava usando como instrumento, mas quem fazia é o Senhor. E para que a gente levanta um censo? A gente levanta um censo para saber qual é o tamanho da nossa grandeza. Nós nos orgulhamos de viver em São José dos Campos, porque no censo que foi levantado, nós já passamos de 700 mil pessoas, habitantes. Aí nós nos orgulhamos de dizer que nós somos o quê? De uma grande cidade. Nós vivemos numa cidade de grandes recursos, apesar de ser uma cidade do interior de São Paulo. É uma grandiosa cidade, a cidade de São José. Quem nos aponta isso? O censo. Davi, quando ouve, né, a vozinha do diabo e vai levantar um censo, ele quer saber o seguinte: qual que é o tamanho do meu poder? Qual que é a grandeza do reino de Israel que eu estou alcançando, conquistando? Então essa é a questão do pecado, porque Deus não vê só aquilo que a gente faz. E levantar um censo não tem problema, mas Deus vê a intenção. Por quê? Porque Ele quer saber a grandeza que Ele tem agora. Quão grande é Israel agora? Porque Ele está acreditando que em razão do seu governo, da sua força, da habilidade da sua mão, e Deus julga a intenção do coração. Não é assim que Jesus falava dos fariseus? Os fariseus, eles jejuavam, eles davam esmolas, eles oravam em praça pública. Que mal há nisso? O mal que Jesus aponta é o mal do propósito. Eles faziam para quê? Para serem vistos, para serem aplaudidos, para serem reconhecidos, para alcançarem a honra e a glória dos homens. Então Jesus os chama de sepulcros caiados, porque as suas obras são boas, mas a intenção lá dentro é podre. Deus enxerga a intenção do coração de Davi. Esse Joabe que o adverte aqui, para não fazer isso, dizendo até que que Deus poderia multiplicar muito mais a Israel, porque as vitórias e as conquistas vieram de Deus, na instrumentalidade de Davi, mas é sempre de Deus. Então, quando nós conquistamos, quando nós nos tornamos alguém, quando nós crescemos no trabalho, quando a nossa família caminha bem, quando nós temos bons resultados, com boas colheitas em razão das nossas semeaduras, quando nós vencemos problemas, quando nós conseguimos sair de algumas circunstâncias difíceis, quando nós enfrentamos uma pandemia e passamos por ela vivos, nós começamos a pensar depois que é por nós, o cuidado que a gente teve, a habilidade da nossa mão, o currículo que a gente formou no decurso do tempo, a posição que a gente conquistou, a força, o poder do nosso braço. O que Deus quer tratar com Davi é esse sentimento. E Davi percebe muito rápido
o chefe do seu exército, comandante do seu exército, percebeu e o alertou. Mas quando ele alerta Davi, Davi não dá muito ouvido, porque ele está sendo tentado pelo próprio diabo a confiar na sua força, no seu poder. Jesus foi tentado assim pelo diabo também. Uma das tentações que o diabo trouxe a Jesus no deserto foi o quê? Foi levá-lo para contemplar toda a terra e anunciar para Jesus o seguinte: olha, está vendo isso tudo aí? Tudo isso pode ser seu. Davi estava vivendo esse momento, ele estava conquistando as terras, aonde o olho dele alcançava, ele vencia a batalha, ele subjugava o povo, e a região e o território de Israel só cresce. Tentação do inimigo, tudo pode ser seu, se prostrados me adorares. Então esse sentimento que Deus enxerga no coração de Davi, começa a colocar para Davi que o resultado alcançado é sim em razão do trabalho, do empenho, da dedicação, da estratégia, do exército, mas não alcançaria resultado se não fosse a mão de Deus. Cuidado do Senhor. Nós estamos celebrando o aniversário da igreja e quando nós conversamos entre os pastores, essa é uma pergunta que sempre eles me fazem, e que eu comento às vezes com a Lalá, que é uma pergunta que eu nunca desejo fazer para os pastores. Mas a pergunta que vem sempre, e às vezes você como membro da igreja pode receber essa pergunta de outros membros, ou de membros de outras igrejas. Quantos membros tem a sua igreja? Qual a intenção dessa pergunta? A grandeza, quer saber a grandeza. Qual é a arrecadação lá de dízimo? Quer saber a grandeza. E nós sabemos, irmãos, que igrejas que se consideravam grandes, como a igreja de Laodiceia, rica, abastada, era vista por Deus como igreja pobre e nu. O olhar de Deus, o jeito de Deus ver a sua vida, o seu sucesso, a sua prosperidade, é muito diferente do jeito que as pessoas veem. Mas Davi está vendo como ser humano agora. Ele quer medir a sua grandeza. Ele quer saber qual é o tamanho dos seus exércitos. Quando eu li o texto, deu para saber o tamanho do exército de Israel. Não sei se vocês perceberam. Qual que é o tamanho do exército de Israel? Em Israel, 1.100.000 soldados. Em Judá, mais 471.000. Dá mais de 1.500.000. Israel está em guerra agora. Quantos soldados foram cercar Gaza? 300.000. Davi tinha 1.571.000. Essa é a grandeza de Davi. É a grandeza do seu exército, é a grandeza da nação de Israel, no reinado de Davi, que foi muito próspero, mas pelo abençoado Senhor. E Davi está querendo agora medir a grandeza para saber o seguinte: quanto poder ele tem, do que ele é capaz. Suas conquistas vêm pela ação de Deus, como eu já li no capítulo 18, 6 e 13. O Hamilton leu na abertura aqui da nossa liturgia, do nosso culto, Atos capítulo 2. O início do crescimento da igreja. Num sermão de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. A igreja pula de 120 para 3.000 pessoas. Acho que em termo percentual é o maior multiplicar da igreja de todo o tempo. Num sermão só. Nunca mais aconteceu. Em percentual eu acredito que não. Nem mesmo com a internet, nem mesmo com a TV, nem mesmo com o rádio, nem mesmo com o YouTube, com a transmissão ao vivo de muitos cultos, podendo alcançar muita gente uma vez só. Eu não sei de um sermão que tenha alcançado quase 3.000, mas vi isso aqui na vida de Pedro, na cidade de Jerusalém. E aí nós lemos sobre como viviam os convertidos, e aí vai falar de algumas características comuns à vida da igreja, a minha e a sua vida. Mas há uma expressão muito preciosa, que a igreja nunca pode esquecer, que você nunca pode deixar de lado. Quem acrescenta na vida da igreja é Deus. Nós trabalhamos,
Nós vivenciamos a fé, nós compartilhamos a vida cristã com os outros. Nós vamos no templo, nós oramos, nós louvamos a Deus, nós caminhamos de casa em casa, nós tomamos as nossas refeições com alegria e singeleza de coração, mas nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Mas quem acrescenta membro à igreja é o Senhor. Dia a dia, acrescentava-lhes o Senhor, os que eram salvos. Nós não podemos perder essa visão, porque senão amanhã nós podemos achar que é fruto da nossa grandeza, da nossa capacidade. Davi estava pensando assim. E Deus viu essa intenção no coração de Davi. Às vezes aquilo que a gente faz não tem problema, mas o que nos motiva a fazer tem. O que nos leva a fazer tem. Nós estamos atrás do aplauso, nós estamos atrás do reconhecimento, nós estamos atrás de mostrar que nós somos capazes, de que nós podemos, de que nós fazemos e acontecemos. Se essa é a intenção, perdeu o valor diante de Deus. E pode ser que Ele trate conosco. Nós plantamos igrejas, nos orgulhamos disso. Nós temos um belo coral que está completando 70 anos de ministério. Poucas igrejas têm. Nós temos uma mocidade com 70, temos uma SAF com 71. Temos a sociedade de casais, que já há mais de 30 anos vem vivenciando e trazendo edificação também em ministério à vida da igreja. Temos você, tivemos muitos outros antes de você, que trabalhou em favor da igreja. O crescimento veio, as igrejas foram plantadas, missionários estão sendo sustentados, vidas foram conduzidas, foram enviadas para a proclamação do Evangelho no Brasil, no mundo. Gente que conheceu o Evangelho com você aqui, sentado nesses bancos. Mas nós temos a consciência que nunca é por nós, sempre é por Deus. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Quem traz a produtividade? É Deus. Para a sua vida, quem faz você ser próspero? É Deus também. Somos tentados a confiar na nossa grandeza, mas nossa soberba pode trazer a queda. A soberba precede a queda. O que acontece com Davi é isso. Quando ele se acha grande, quando ele quer ver a sua grandeza, o seu poder, aonde ele está chegando com a nação de Israel, do quanto ele é capaz, qual é o tamanho do seu exército, Deus envia uma disciplina. Por que Davi quer ver isso? Porque Davi queria tornar o seu nome célebre, mas o nome de Davi já era célebre. Antes dele ser rei, já havia canções falando das suas conquistas. Canções cantadas de Israel que até irritavam Saul. Agora que ele é rei, há muito mais canções. Ele mesmo fez canções, contando os seus feitos, mas avaliando e glorificando o Senhor pelos feitos do Senhor na sua vida, junto ao seu povo. Ele já tem o nome marcado, é um dos maiores reis de Israel de todo o tempo. Ele realizou as conquistas, ele estabeleceu a terra, ele subjugou reinos, várias vitórias, venceu de novo os gigantes. No capítulo 20 fala da vitória que ele tem contra o irmão de Golias, gigante filisteu, e mais outros gigantes filisteus que foram derrotados em batalha. Porque o Senhor cuidava dele, e a mão do Senhor ia com Davi, aonde quer que ele andasse por todo dia. Mas ele manifesta a soberba. Ele quer colocar lá o seu nome. Então ele é o homem que chega no topo do mundo. Chegou aonde nenhum rei tinha chegado em Israel. Com conquistas que ninguém tinha alcançado. Ele está no topo. Ele se tornou grande. Seus feitos são contados. Seu reino, seu exército é temido. Mas ele se esqueceu do risco que a presunção traz para o coração daquele que acha que fez tudo por sua força, por agir da sua mão. Tiago capítulo 4, verso 13 a 14, Tiago vai lembrar o ser humano dessa verdade, porque o ser humano é aquele que pensa assim. Tiago está contando, né, a sua história. Olha, eu vou para tal cidade, e lá eu vou desenvolver as minhas habilidades, vou fazer o meu negócio, vou me estabelecer na cidade, vou realizar isso e aquilo e vou ser próspero.
Aí Tiago fala assim: olha, cuidado com a sua presunção. Antes disso, você deveria dizer: se Deus quiser e me abençoar, eu farei isso ou aquilo. Então nós temos que evitar a soberba, a presunção de que é com a gente, é com o nosso braço, é com a nossa capacidade, é em razão do nosso trabalho, é em razão daquilo que a gente faz. É o erro de pensar que só a nossa capacidade, que só o nosso trabalho, que só a nossa inteligência, que só a nossa força é suficiente para você dizer assim: eu me tornei grande e ninguém pode comigo. E eu faço agora da minha vida o que quero, e eu tenho as rédeas da minha história, e eu vou me conduzir na crista da onda, de vento em popa, e daqui para frente é só alegria, é só prosperidade, é só colheita, é só sorriso, é tudo de bom. Esse sentimento pode transparecer para o Senhor. E pode levar aos seus olhos, fazendo você pensar que você é mais importante do que de fato você é. E de que você pode muito mais do que de fato você pode. De que você é capaz de realizar muito mais do que de fato você é capaz de realizar. Quando Davi levanta o censo, Deus traz sobre ele a disciplina. Ele descobre a sua grandeza, no capítulo 21, verso 5, que nós lemos. Mas a sua intenção pecaminosa atrai a disciplina de Deus. Joabe o alerta, Deus depois envia a sua disciplina. Provérbios capítulo 3, verso 12, fala assim: porque o Senhor corrige a quem ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. A disciplina de Deus para Davi não é para torná-lo pior, não é para desmerecê-lo diante do reino, não é para tirar dele o trono, não é para roubar a grandeza que ele tem, não tem nada, nenhum desse propósito. É tornar Davi melhor, é manter Davi na condição de servo que ele é, de filho, de instrumento de Deus, se colocando sob a potente mão de Deus, com humildade, para que no tempo oportuno Deus mesmo pudesse exaltá-lo. Porque nós falamos das grandezas dos nossos ministérios aqui, mas foi só você? Foi só o pastor? Foi só o presidente da sociedade? Foi só a capacidade do regente, de tantos que passaram? Não, foi sempre nós. A força de um povo de Deus, de um corpo bem conectado, tendo como comando a Cristo, o Senhor da igreja. Não sou só eu, não é só você. Então nós temos que valorizar o corpo de Cristo. É um só corpo, é uma só fé, é um só Senhor e Cristo, é uma só graça, todos alcançados pelo mesmo sacrifício, pela mesma morte, pela mesma ressurreição, recebendo de Deus a mesma vida, a nova vida que de Deus recebemos em Cristo. Não tem ninguém maior, não tem ninguém mais importante, somos todos iguais aos olhos de Deus, porque custou ao Senhor o mesmo preço. A vida e o sangue e a morte do seu Filho, que se entregou por nós quando éramos ainda pecadores. Agora, o nosso trabalho no Senhor não é vão, por isso que Davi conquista muitas coisas. Mas é o trabalho meu, sendo abençoado pelo Senhor. É o seu trabalho, é a sua disposição, é o seu testemunho, recebendo o abençoar de Deus. Gabi, dá para colocar para mim aqui o Salmo 127? O Salmo 127 nos lembra essa verdade, que o salmista faz questão de lembrar Israel. Quando ele olha para a prosperidade da casa, quando ele olha para a segurança da cidade, e quando ele entende que se não for o Senhor, não adianta o meu trabalho intenso, dedicado, e não adianta a vigia atenta do soldado, do sentinela, junto aos muros e às torres da cidade. Vamos ler juntos esse texto? Você conhece bem. Vamos usar a projeção, tá bom? Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados
Ele os dá enquanto dorme. Vamos parar aí. Irmão, se o Senhor não edificar a sua casa, seu trabalho dedicado de edificação da sua família é inútil. Só vai trazer fadiga, só vai trazer cansaço. Apesar de você dar o seu melhor. É sempre por Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, os soldados que correm pelas ruas, por mais bem preparados, bem armados, bem treinados, não podem garantir a sua segurança. A menos que eles sejam usados por Deus. Como Deus nos usa também na nossa família, para torná-la próspera, abençoada, harmoniosa e feliz. É inútil levantar de madrugada, é inútil repousar tarde. Mas aqueles que confiam no Senhor, que sabem que tudo vem de Deus, se colocam nas mãos de Deus para lutar cada dia, para trabalhar a cada instante, para vencer cada situação, cada circunstância, para dar o seu melhor, quer na família, quer no trabalho, quer na amizade, no convívio com as pessoas, no enfrentar da luta, na busca pelo realizar de sonhos e projetos, nos estudos para ser um bom aluno, no preparo para uma prova, de um curso que vem chegando por aí, de um concurso, né, que possa nos dar uma possibilidade melhor de crescer profissionalmente. Tudo isso vem se nós tivermos a consciência de que é o Senhor que abençoa. O trabalho das nossas mãos, que no Senhor não é vão. Mas sem o Senhor é perda de tempo, é esforço jogado fora. Mas aqueles que esperam no Senhor, que buscam no Senhor, que confiam no Senhor, que sabem que tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, enquanto dormem, descansam. O Senhor prepara um dia de bênçãos amanhã, um dia de cuidado, um dia de vitórias, um dia de prosperidade, um dia de paz, um dia de saída do problema, um dia de esperança em meio ao desespero, um dia de socorro em meio à aflição. Deus está trazendo o pensamento de Davi de volta para isso. E é claro, o nosso também. Quando construímos sem pensar na proposta de Deus, no querer de Deus, construímos sobre a areia. Jesus que ensinou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, e o verso 26 e 27 vai dizer isso, né? Você vai construir, a casa vai parecer bonita, bela, uma construção grande, gigantesca, vai trazer fama para você. Você tem a melhor casa à beira-mar. Que vida bonita, que história bonita, que grandeza. Mas quando vierem os problemas, se você edificou sem dar ouvidos à palavra de Deus, ela não vai resistir. E o seu esforço e a sua construção vai se tornar em grande ruína, diz a palavra de Deus. Porque veio os ventos e veio as chuvas, e ela não resistiu. Porque ela não foi construída sobre a rocha, mas sobre a areia. Porque construir sobre a rocha é para aqueles que ouvem e praticam a palavra, a vontade de Deus. Soberbo, irmãos, pode preceder a queda. O salmista no Salmo 8 vai dizer: o que é o homem, Senhor, para que deles te lembres, ou o filho do homem para que os visites? Esse é o sentimento que tem que ter na nossa cabeça, não importa se a gente é rei. Se o nosso reino cresce, se as nossas vitórias são muitas, se as nossas conquistas são grandiosas, se o nosso nome está se tornando célebre, está alcançando reconhecimento. Quem é o homem? Como a névoa que o vento dispersa. Sua vida, sua história é um conto ligeiro. É um piscar de olhos, passa rapidamente, nós voamos, desaparecemos. Amanhã, ninguém lembra de nós mais. São poucos os que lembram dos seus tataravós, que sabem o que eles fizeram, onde moraram, com quem se casaram, qual a profissão que tiveram. Daqui a pouco nós estamos no esquecimento. Porque a nossa vida é assim, ela é frágil. Bobagem a gente achar que é grande, bobagem a gente pensar que foi por nossa conta, bobagem a gente levantar um censo para destacar na vida dos outros, ou diante dos outros, a nossa grandeza, porque somos pequenos, nos deparamos com limitações, com situações com as quais nós não sabemos
o que fazer. Davi se deparou com isso, situações assim. Em algum momento o temor vai vir, vamos ficar paralisados. De que vale nosso título? De que vale o nosso diploma? De que vale os nossos feitos? Se as circunstâncias jogam para nós, na nossa cara, de que nós somos limitados, de que nós não podemos. Não são poucas, são muitas. Situações, circunstâncias que a gente não sabe o que fazer, não sabe que caminho tomar, não sabe qual é a melhor escolha. Deixemos a soberba de lado, coloquemos o nosso coração no Senhor, que Ele estenda as mãos e nos abençoe. Mas Davi traz ainda e vive um outro momento. Pode mudar, Gabi. Davi revela o seu clamor pela misericórdia de Deus. Está dentro do texto que nós lemos. Em razão do seu erro, Deus dá para Davi a escolha, 3 coisas ele pode fazer. Uma, 1 ano, Israel vai viver fome. 3 anos, desculpem, 3 anos de fome. Verso 12. 3 anos de fome. Tá bom? 3 meses em que aqueles que foram invadidos vão invadir. Aqueles que foram vencidos vão vencer. Deus vai levantar os exércitos inimigos e fazer com que eles marchem contra Israel. E humilhem a Davi. E o reinado dele. Porque aquele que conquistou agora vai ser conquistado. Por 3 meses. Ou 3 dias. Em que Deus vai romper os céus, vai visitar Israel com a sua mão, com a sua disciplina. Davi vai dizer para o profeta, olha, melhor cair na mão de Deus do que na mão dos inimigos, porque nas mãos de Deus eu encontro o quê? Misericórdia. Na mão do inimigo não. Estou morto mesmo. O inimigo não tem compaixão. O inimigo não dá uma segunda chance. Porque ele sabe que inimigo bom é inimigo morto. E muitos inimigos de Davi queriam a sua morte, o fim do seu reinado, por vingança, para dar o troco daquilo que eles já receberam. Davi então se lança na mão de Deus, Deus envia a peste, no primeiro dia, 75 mil homens. Sentido de homens e mulheres, 75 mil pessoas padecem por enfermidade, uma peste que Deus traz. Depois ele coloca um anjo sobre Jerusalém, a capital do império, e ele quer que esse anjo assole a cidade e destrua a cidade. É onde Davi mora, é onde Davi está. O anjo se coloca, tira a espada da bainha e começa a cumprir as ordens de Deus. Deus mesmo olha a aflição do povo e pede, para um pouco. Vamos dar uma chance para Davi aí. Davi ergue a sua voz para Deus e fala, Senhor, o que eles fizeram? Nada. O que essas ovelhas fizeram ao Senhor? Eu que fiz. Eu pedi o censo. Eu quis ver a minha grandeza. Eu que manifestei a minha soberba. Eu que queria saber e mostrar do que era capaz. Pelo tamanho do reino e pelo tamanho do exército. Não faça isso às suas ovelhas, faça a mim, faça a minha casa. É interessante que o texto diz que ele está vestido de pano de saco e com o rosto prostrado ao chão. Atitude, vestimenta de quem expressa coração contrito e arrependido. Coração contrito e arrependido, não o desprezarás, ó Deus. E Deus ouve a oração de Davi, e Deus ordena ao anjo que coloque a espada na bainha. Se você está com a sua Bíblia aberta, verso 26 e 27. Davi vai erguer um altar ao Senhor, aonde foi construído depois o templo de Salomão. Vai comprar essa terra por preço justo, vai comprar os animais, e vai fazer isso porque ele vai dizer para o Senhor, eu preciso fazer, tem que ser com o meu custo. O dono da terra, o dono dos animais não quer cobrar, afinal de contas é o rei poderoso. Ele colocou à disposição do rei, pode tomar a terra, pode tomar os animais, faça o que o rei bem entender. Ele falou, não, eu preciso comprar no preço justo, eu não vou ofertar ao Senhor, nesse momento, algo que não é meu, algo que não me custou nada, precisa ter um custo para mim.
Ele compra os animais, ele compra a terra, ele está comprando no Monte Sião, aonde vai ser construído o templo de Salomão. O templo de Deus, por meio de Salomão. Ele ergue o altar. Ele oferece o holocausto. E o texto, no verso 26 e 27 do capítulo 21, vai dizer: edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Verso de número 27, o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada na bainha. Cessou a disciplina. Deus agiu com misericórdia. Irmãos, Lamentações capítulo 3, verso 22, nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E o outro versículo vai dizer: grande é a sua fidelidade. Muitas das vezes, o nosso Deus é aquele que nos trata assim, com misericórdia, porque se Ele nos tratasse em razão dos nossos pecados, nós seríamos consumidos, destruídos, já não estaríamos mais aqui para contar a história, para viver a história, para ser instrumento de Deus no escrever da história. Mas a misericórdia de Deus para nós, porque Ele não nos trata conforme o nosso pecado, mas conforme a sua muita misericórdia, porque Deus é rico em misericórdia. Está ali a figura da cruz, me lembrando que foi por mim, foi por você, foi por nós. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Esse texto nós vamos ler juntos. Que nos lembra a misericórdia de Deus, que não mede esforços, mas que dá o seu Filho por amor. E Jesus vem ao mundo sendo Deus, se esvazia de si mesmo, assume forma humana, anda com pecadores, padece as dores que os pecadores padecem, passa pelos sentimentos, pelos sofrimentos que os homens passam. E Jesus tem um nome célebre, um nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O propósito de Deus, a vontade de Deus, está prosperando nas suas mãos, porque Ele está agindo por amor, e está agindo por misericórdia. Olha o texto aí para nós, Efésios 2, 4 e 5, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu amor com que nos amou, mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Misericórdia de Deus. Hoje nós recebemos novos membros, trabalho da igreja, mas muito mais, antes de tudo, misericórdia de Deus, que nos amou lá na cruz do Calvário, pagou o preço que era meu, porque eu não podia, mesmo que eu achasse que podia. O ser humano acha que pode chegar ao céu sozinho. Alguns acham e pensam que chegam por reencarnação, por boas obras, por rituais religiosos. Pode escrever os seus nomes no livro da vida, pode comprar uma mansão celestial, com as suas doações, com as suas idas, muitas idas ao templo. Mas não é em razão do que eu faço, do que você faz, é em razão daquilo que Deus já fez. Por isso que o pecado que eu pratico não me condena mais ao inferno, à eternidade sem Deus, porque Ele levou sobre si todos os meus pecados. E me comprou para ser seus filhos, herdeiros do seu reino. Colocou em mim um espírito que me promove uma nova vida, vida eterna, vida sem fim, porque Ele amou o mundo e deu o seu Filho, para que todos nós que cremos, não venhamos a padecer pelos danos do pecado, mas possamos nos tornar filhos de Deus, herdando a vida eterna. Irmãos, quando clamamos por misericórdia, o Senhor nos atende. Ele manda o anjo botar a espada na bainha. Que aprendamos com essa parte da história de Davi. Há conquistas, há realizações,
Mas não se esqueça, é sempre por Deus, é por Ele, é para a glória dEle. Se pensamos na nossa grandeza, lembremos de nos humilhar diante do Senhor. Quem é o homem? Para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Apesar da gente não ser nada, Deus visita a nossa vida, Deus abençoa as nossas ações, Deus traz prosperidade para o nosso trabalho, Deus traz bênção para a nossa casa, Ele torna próspera a nossa semeadura, podemos encher os nossos celeiros, mas nós não alcançaríamos esse resultado por nós mesmos. E se erramos, se falhamos, se agindo corretamente, às vezes até somos tomados por uma intenção pecaminosa, e nos coloquemos diante do altar de Deus para clamar. Ele é Deus que ouve a nossa prece, Ele é Deus que se compadece, Ele é Deus que tem misericórdia de nós, nos perdoa. Davi vai seguir no seu reinado, Davi vai continuar sendo próspero. A disciplina acabou, a bonança vai voltar. Davi vai governar até bem velhinho, vai ser reconhecido até hoje, mas ele não precisava pedir isso, Deus já tinha marcado essas coisas para ele. Seja sobre nós a graça e a bênção de Deus, que os irmãos que vão ser recebidos, acolhidos, caminhem na fé, com esse sentimento, sempre é por Deus, é por misericórdia de Deus, é para a glória de Deus.